Olá, buenos dias. Olá, turminha do oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. E antes da gente começar a nossa aula hoje, eu vou deixar dois recadinhos para vocês, tá bom? Primeiro, é que na semana passada eu deixei a primeira atividade valendo 5 pontinhos, tá? Referente à unidade 3, que eu peço que vocês façam, quem não fez ainda, e me envie até dia 9, tá bom? Dia 9 de julho, essa semana. E também, essa semana eu estou disponibilizando um arquivo explicando o que eu quero do trabalho de espanhol, tá bom? Do trabalho de espanhol desse segundo bimestre. Lá vai ter todas as informações, o trabalho vai ser baseado na unidade do livro de vocês, tá bom? Referente ao discurso direto, indireto. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem me procurar. Então, tá bom? Vamos lá agora a página 59. Na página 59, nós vamos aprender os usos do porquê em espanhol, tá? São 4, assim como em português. Quem já tem habilidade, né, com o uso do porquê em português, o espanhol também vai ter. A única diferença, tá, é que o acento em português, a gente usa o acento circunflexo, né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer o uso do porquê junto, né, com acento, que tem o valor de substantivo, no espanhol, né, nas perguntas e também nesse porquê que tem valor de substantivo nas frases, vai ser o uso do latilde, né, que seria o acento agudo, tá bom? Então, não existe circunflexo em português, em espanhol, apenas o agudo. Então, começa assim, ó, fíjate, ¿por qué huelen los libros antiguos? Vamos aprender quando se usa porque junto com a tilde, porque separado. Com a tilde, porque junto e porque separado. Então, a gente vai começar falando sobre o porquê junto com acento, tá? É um substantivo masculino que representa uma causa, um motivo ou razão e se escreve com acento. Como se trata de um substantivo, se usa generalmente com o artículo el, o outro determinante. Exemplo, antes da gente ler o exemplo, tá? Ele tá falando que toda vez que tiver o artigo, né? Ou, no caso em português, no espanhol, el, que é a letra E e L, como vocês leram ali, né? Eu vou usar o porquê junto com o acento, porque ele tem o quê? Ele tem o valor de substantivo, né? Masculino, que representa uma causa, um motivo ou uma razão. E tem que colocar o acento. Vamos ver o exemplo? No entiendo, olha lá, el porquê de tu comportamento. Ou seja, el motivo de tu comportamento. Lembre-se que quando a gente falou que usa o porquê junto com acento, ele tem o valor de substantivo masculino, que vai ser a causa, a razão ou motivo. Nesse caso aí, ó, não entendo o que eu poderia substituir esse porquê pela palavra motivo. Não entendo el motivo de tu comportamento. Se eu posso substituir por uma dessas palavrinhas, causa, motivo, razão, é o porquê junto com acento, tá bom? E vejam também que tem o artículo el antes da palavrinha. Como los outros substantivos tiene plural, exemplo, não me cuentes tantos porquês. Então, assim, se eu posso usar o substantivo singular masculino, eu também posso usar o plural, certo? Então, nesse caso aqui, os porquês também eles podem ser usados no plural, né? Então, traduzindo, não me conte tantos porquês. Agora, a gente vai falar do porquê separado com acento. Tá dizendo assim, se forma por la preposição por e el interrogativo ou exclamativo que. É escrita com acento para diferenciá-la del pronombre relativo que ou de la conjunção que. Se usa em duas palavras separadas e interrogações e exclamações. Tá, gente? Então, aqui tá falando o quê? Que o por é uma preposição, né? E o que, tá? O interrogativo como exclamativo. A escrita dele, tá? Com acento, por quê? Porque a gente também pode, né? Se a gente não coloca acento, a gente pode confundir com o pronome relativo ou com a conjunção que também existe em espanhol. Vamos ver um exemplo, né? Lá na página 60. 3 exemplos, 2 exemplos sobre eles, tá? Então, tem, ¿por qué no estuviste en la clase?
não entendo por que te enojaste tanto. Então, aqui, as duas são perguntas, né? Não, minto. Aqui na primeira, tá? É uma pergunta e na outra a pessoa está se indagando, tá? Então, olha lá. Por que não estuviste na classe? Tá fazendo uma pergunta. Por que você não esteve na classe? E na outra, tá? A gente está se perguntando, né? Não entendo por que ele estava tão bravo, tá? E também tá dizendo o seguinte, ó. Fíjate que diferente del sustantivo porque, com la tilde, la combinación porque no explica la razón, la causa ou el motivo de nada. Então, aqui talvez você estivesse em dúvida, né? Ai, mas aqui não é pergunta, não tem interrogação. E por que foi usado esse porquê sem acento? Por quê, gente? Porque ele não está dando uma explicação, né? Ele não está dando uma razão, um motivo ou uma causa, diferente do porquê que a gente viu anteriormente, tá? Ele está, o quê? Está apenas fazendo um comentário, né? Não tô entendendo por que a pessoa, né, ficou tão brava, se sentiu com tanta raiva, tão bravo. Então, ele não tem sentido de razão, motivo ou causa diferente do anterior. Então, o porquê separado com acento a gente não usa apenas para pergunta, tá bom? Agora, o porquê junto sem acento é a mesma coisa do português, tá? A gente usa para explicar, a gente usa para responder. Então, vamos ver melhor aí lendo. Es una conjunción y se escribe sin acento. Se usa con los siguientes significados. A. Para conectar oraciones que expresan causa y puede ser reemplazada por otras expresiones de valor causal como debido a que, puesto que o ya que. Ejemplo, falté a excursión porque no tenía ropa adequada. Ya que no tenía ropa adequada. Então, aqui é o seguinte, tá? Tá falando que a gente usa, né, para conectar orações, tá? Que expressam causa e pode ser, por exemplo, posso trocá-la, né, por outras expressões de valor de causa, como debido a que, puesto que e a que. Então, aqui a gente tem um exemplo na A, né? Falté a la excursión porque no tenía roupa. Então, esse porquê, né, ele tá dando uma explicação, certo? E eu poderia substituir esse porquê pelo já que. Falté a la excursión, já que no tenía roupa adequada. B. También se usa para las respuestas a las preguntas que empiezan con porquê separado com la tilde. Ejemplo. Então, por exemplo, se vocês tiverem lá o uso do porquê, né? Por que não estuviste en la fiesta de Regina? Por que você não esteve na festa da Regina? E aqui ela vai responder, no caso, tá? A pergunta anterior. Por que minha mamá não me deu permisso? Né? Porque minha mãe não me deu permissão. Então, ela tá explicando, ela tá respondendo o porquê ela não esteve na festa. Então, o porquê junto, sem acento, é para respostas ou explicar alguma situação, né? A causa de algo. Agora, esse último porquê, tá, pessoal? Ele é vamos dizer assim, é um que mais talvez vocês tenham dificuldades. Mas se ele não tiver valor de causa, motivo, razão, não for uma explicação, uma causa, né? Obviamente que ele vai ser o que a gente vai falar agora, tá? Mas é bem fácil. Esse porquê separado é assim, sem acento. Pode tratar-se de uma de las seguintes situações. Então, existem várias situações, tá? Nas quais a gente pode usar o porquê separado sem acento. A. Porque se usa com a preposição por e o pronome relativo que se pode reemplazar por el qual, la qual. Então, todas as vezes que na frase, tá, eu puder substituir esse porquê pela expressão el qual ou la qual, vai ser o porquê separado sem acento. Exemplo, fueron varios los problemas porque fue eliminado del equipo. Então, né, foram vários os problemas pelo qual, né, ou por el qual, né, no caso em espanhol, que ele foi eliminado da equipe. Sin embargo, lo más común neste caso es usar el relativo com artículo antepuesto, el que, la que, tá?
Esta es la razón por la que te llamé. Então, nesse caso aqui tá falando que é comum também nesse caso, né? O relativo que, tá? Ele ser usado antes de um artículo. No caso, o artículo el ou o artículo la. El que, la que, tá? Então, esta es la razón por la que te llamé. Então, se eu pudesse substituir por essa expressão por la que, tá? E eu tivesse que usar o uso do porquê, é o porquê separado sem acento, que é o que a gente tá vendo. La otra situación de uso de por qué separado sin la tilde es con preposición por más la, conjunción subordinante que. Esto ocurre en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento presentado por la preposición por y llevan además una oración subordinada introduzida por la conjunção que. Então, aqui tá falando o que, gente? A outra situação do uso do porquê é com a preposição por, tá? Mais a conjunção subordinante, que no caso aqui é o que. Isso ocorre, tá? Nos casos dos verbos, substantivos ou adjetivos que regem um complemento. Ele é apresentado pela preposição por e levam ainda uma oração subordinada introduzida pela conjunção que. Melhor exemplo é esse aí. Estamos ansiosos porque comencemos a estudar el tema, tá? Então, esses são os 3 casos que a gente pode usar o porquê separado sem acento, tá? Então, pessoal, na prática é bem mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. São 4 porquês, tá? E a gente vai aprender isso na prática, vai ter um exercício para casa. Na verdade, esse exercício para casa, ele só tem 2 exercícios, é bem rápido, tá? Mas aí, para as próximas aulas, eu vou preparar uma atividade também, né, que vai valer ponto, para vocês treinarem mais aí o uso do porquê, tá bom? Qualquer dúvida que vocês precisarem, que eu explique novamente, faça um outro vídeo, tá bom? Podem me mandar. Que aí a gente faz de novo. Para casa, gente, vocês vão fazer os 2 exercícios que tem da página 60, o exercício 1 e 2, tá bom? Treinando o uso do porquê em espanhol. Então, me enviem a atividade assim que vocês fizerem, pelo Schoolies ou pelo binóculo. Por hoje é só, buenos dias e adiós.